Voltamos, pessoal. Vamos continuar então. Então, pela metáfora que a gente usou no bloco anterior, isso dá pra gente, né, uma pequena demonstração de como funcionam aí, né, esses direitos humanos. O que eles lutam? Para que servem os direitos humanos? E aí você não pode confundir que direitos humanos beneficia somente minoria. Não, ele luta pelo direito de todos os seres humanos, de maneira igual. Mas, utilizando a nossa metáfora, quem precisa mais de ajuda? Um homem ou uma mulher? Sabendo que as sociedades são machistas. A mulher. Um pobre ou um rico? Sabendo que o rico ele tem força o suficiente para se autossustentar. Tem que ajudar o pobre. O homossexual ou o heterossexual, sabendo que o heterossexual não vai sofrer a segregação e os preconceitos que um homossexual vai. Tem que ajudar o homossexual. E o branco e o preto, que a gente tanto já comentou aqui. Esse negro, ele precisa de mais visão, de mais ajuda, porque a história segregou esse cara. A história foi muito dura com esses povos negros. Bom, vamos dar sequência à nossa aula. A violência, pessoal, ela é uma forma muito banal, né, de se lutar pelos seus direitos, certo? A violência, ela é antagônica da política, tá legal? A política, ela se pauta pelo princípio da diplomacia, por exemplo, né? Então, quando o Estado do Brasil e o Estado da Argentina não concordam com um tema, eles têm que ir para a guerra? Não. Eles vão se sentar, eles vão discutir, eles vão dialogar, ver o ponto de um, o ponto de outro. O nome disso é diplomacia. E isso não fica só no âmbito da política, isso fica no âmbito geral da humanidade. Isso porque, pessoal, quem utiliza a violência não tem argumento. Como assim, professor? É bem simples. O bullying. Por que o bullying acontece? Estatisticamente, pessoal, psicopedagogos, eles já pesquisaram ao longo das décadas e a maioria dos bullies, aqueles que praticam o bullying, eles têm alguma questão interna, alguma dor que eles sentem, alguma violência que eles veem dentro de casa que os fazem descontar aquela raiva em alguém mais fraco, mais simples do que eles. Então vejam que a violência ela é usada quando você não consegue ganhar o argumento. Então quando você tá lá na balada e você volta para casa e a sua esposa reclama com você, você não quer brigar, você não quer discutir com ela, você vai dar um tapa na cara dela. Você não tem argumento. E o não ter argumento é o que vai gerar essa violência física. E não só física, mas também psicológica. E em ambos os casos, pessoal, a gente está falando de agressão, tá? Você vai na delegacia porque a sua mulher fez um BO contra você, moço. Ah, mas eu nunca bati na minha mulher. Mas você chamava ela de vaca, de vadia e de um monte de outros nomes. Ué, mas isso é agressão agora? Isso sempre foi agressão. E digo mais, hein? Essa agressão psicológica, muitas das vezes, ela é muito pior do que a agressão física. No bullying, isso se faz valer ainda mais, pessoal. Porque no caso do bullying, a gente está falando de um adolescente, né? E esse adolescente, pessoal, ele já está ferrado porque ele é adolescente. E ser adolescente não é nada fácil. É uma fase da vida onde você não conhece o que está acontecendo com o teu corpo, tá tudo mudando, você tá ficando com um cheiro que você nunca sentiu, tá saindo pelo para tudo quanto é canto, e aí você tá inseguro consigo mesmo e vem alguém e no meio da sala de aula chama você de cecezão. Difícil, complicado, não é? Pois bem, eu te garanto que se esse mesmo cara te desse um murro na cara,
você nunca ia esquecer do murro, mas você não ia sentir mais a dor do soco. Agora, é provável que você envelheça mais 20 anos e quando você se lembrar daquele xingamento, daquela opressão psicológica, venha à tona um nó na sua garganta, um peso no peito. Esse é o poder, essa é a potência que uma violência psicológica tem, tá? A física também é errada, a psicológica também é errada, ambas são, certo? Nessa luta contra a violência, pessoal, qual seria o papel do Estado? O papel do Estado seria a conscientização, tá? Então não é prender o cara que bate na mulher? Não, ele precisa ser preso sim se ele bateu na mulher. Mas só prender o cara que bateu não vai adiantar nada. Porque quantas pessoas elas batem? Então a conscientização, ela tem que vir. Tem que vir para afirmar que você, branquinho, é a mesma coisa que o neguinho. Que você, homem, machão, é tão homem, macho, porque você é um gênero, quanto o gay, que usa cachecol e anda de bolsa Prada. Os dois são homens. Por que você tem que inferiorizar o cara só porque ele não gosta do que você gosta? A questão da riqueza e da pobreza é muito fácil. O rico defender certas artimanhas políticas que não beneficiam o povo. Rico não precisa da maioria das coisas que o corpo político do nosso país, do Estado, do município, providenciam ao povo. Então, essa conscientização, pessoal, em todas essas classes, para tentar acabar gradativamente com essa questão do preconceito, ela é fundamental. Quanto mais o Estado der essas aberturas, quanto mais o Estado promover a cultura, quanto mais o Estado promover a educação, e vejam que a educação ela está sempre sendo colocada aqui como essa ruptura entre a ignorância e a compreensão. Quando o Estado não faz esse papel, o problema ele só tende a aumentar, certo? E aí a gente tem alguns exemplos que a gente pode citar, né, dentro desse panorama de luta, né, por igualdades que ocorreram ao longo da história. Aqui no Brasil, a gente tem esse ícone aí do lado, chamada Maria da Penha. Essa moça, pessoal, ela era casada, estudou, então era uma mulher consciente, né, inteligente. E o seu casamento, ele acabou gerando muita dor a essa mulher. Ela apanhava muito por ciúmes do marido, ele bebia. Em um desses surtos de loucura, o marido ele chegou a atirar nela. E não um tiro qualquer, pessoal. Esse tiro atingiu a coluna espinhal dessa mulher. E ela acabou ficando paraplégica. A Dona Maria da Penha, ela passou a lutar na justiça por uma igualdade, para ela poder ser vista e atendida pelas autoridades de uma forma mais humana. Isso porque em todas as vezes que ela foi denunciar o marido dela, os caras riram dela. Não houve ali tanta importância aquele preconceito físico, psicológico que a Maria da Penha vinha sofrendo. E por conta dessa luta, pessoal, o nome dela acabou sendo homenageado na criação da Lei Maria da Penha aqui no Brasil, aonde atualmente, né, é a lei que sustenta aí essa agressão do marido contra a mulher, tornando isso crime. E a Maria da Penha, ela vai abrir um precedente muito importante na história legal do nosso país, porque a partir disso vão surgir as delegacias da mulher.
Onde essa mulher, quando vai ali denunciar o seu marido, quando ela vai denunciar essa opressão que ela vive em casa, ela não vai ser atendida por um homem que pode vê-la com preconceito, que pode vê-la como inferior. Ela vai ser atendida por uma mulher. E essa mulher, previamente treinada para atender esses tipos de casos, ela vai ali, né, receber essa mulher já tão machucada internamente de uma maneira mais humana. Uma outra luta, pessoal, a favor de direitos aconteceu lá em Nova York. Foi a rebelião de Stonewall. O que houve nessa rebelião? Lá na cidade de Nova York, no bairro de Greenwich Village, havia uma espécie de bar, um pub, vamos assim dizer. E nesse pub reuniam-se de uma maneira secreta, tá? Isso porque você não podia andar na rua de mão dada com alguém do mesmo sexo sem ser visto com preconceito nos Estados Unidos do século XX, boa parte do século XX. E esses homossexuais, eles iam nesse bar para ficar mais à vontade, para ouvir música, tomar uma cerveja, até que um dia autoridades, a polícia, entrou nesse bar, fechou o bar e começou a agredir os gays. E os gays não se calaram. Eles foram para cima da polícia. E ocorreu algo surpreendente, pessoal. A população local ficou a favor dos gays. Isso porque eles já se reuniam nesse pequeno pub há tempos e nunca atrapalharam ninguém. Você não via beijos homossexuais escandalosos no meio da rua. Não, eles eram ali contidos dentro do seu pequeno espaço. E quando isso acontece, a população local passa a marchar junto com esses gays, combater junto com eles essa opressão, e pedindo mais igualdade, pedindo mais humanidade das autoridades para com eles. E essa rebelião, pessoal, um ano depois dela ter acontecido, ela ocorre de novo. Não como uma rebelião, mas como uma passeata. E essa passeata, pessoal, ocorrida no dia 28 de julho de 1969, ela vai ser a primeira chamada parada gay do mundo. E através desse movimento, anualmente na cidade de Nova York, outras paradas gays foram sendo feitas ali. Não confunda o seu objetivo, tá? A parada gay não é para drag queens mostrarem o peito, não é para gays se beijarem no meio da rua, mas é uma demonstração de que aquelas pessoas se divertem, querem se divertir e andar livres na rua como você pode andar. É uma luta por direitos. E a parada gay de Nova York, ela vai passar a influenciar outras paradas no mundo inteiro, né? Na época, a parada era chamada para parada de gays, lésbicas ou simpatizantes, né? Hoje, essa parada aqui no Brasil é chamada de parada LGBT, né? A sigla significa lésbicas, gays, bissexuais e travestis, certo? E ainda mais uma outra, pessoal, o Dia Internacional da Mulher. Esses movimentos buscando melhorias de trabalho, que a gente comentou lá no começo da aula, eles se iniciaram lá na Inglaterra, tá? Teve uma mulher chamada Emily Pankhurst, que teve um trabalho muito importante nesses pedidos de mais visão da mulher, né? Lá na União Soviética, no dia 8 de março de 1917, só mulheres, deixaram as fábricas em São Petersburgo, em Moscou e passaram a caminhar nas ruas pedindo melhores condições de trabalho. Paralelamente a esse movimento, o exército russo, que estava na Primeira Guerra Mundial, se junta às mulheres.
O movimento operário masculino se junta às mulheres, os movimentos sindicais, o Partido Soviético. E as mulheres, elas vão colocar a gotinha de álcool necessária para que surgisse meses depois a Revolução Russa, pessoal, que transformou a Rússia, transformando ela em União Soviética, né? Inclusive mudando o seu sistema político, já que a monarquia absolutista se desfez lá e foi incorporado um sistema socialista no país, né? Que vai durar até o final da Guerra Fria, certo? Bem, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta para o último bloco da nossa aula.